O bilionário estava aproveitando um dia calmo na praia, até que viu uma criança que se parecia com ele. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história e, quando terminar, deixe sua nota de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. Miles Kensington caminhava descalço pela areia quente, seu relógio caro captando o sol do final da tarde. Aos 35 anos, ele controlava investimentos imobiliários de bilhões de dólares com a mesma facilidade com que a maioria das pessoas tomava seu café da manhã. Mas hoje parecia diferente. Hoje, o silêncio parecia um luxo. O Pacífico se estendia infinitamente diante dele, as ondas quebrando com um ritmo que parecia desacelerar seus pensamentos geralmente acelerados. Sua estrutura alta e atlética movia-se com propósito, mesmo relaxada. O resultado de anos passados comandando salas de reuniões e fechando negócios que mudavam os horizontes das cidades. Ele parou, passando a mão pelos cabelos escuros, deixando a brisa do oceano levar embora o peso das decisões que haviam consumido sua manhã. Isso era exatamente o que ele precisava. Espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para lembrar como era a vida sem pressão constante. Então, ele viu a criança, um menino, talvez de 2 anos, agachado na beira da água, com intensa concentração. As mãos pequenas da criança trabalhavam seriamente com um balde azul brilhante, enchendo-o com areia molhada e virando-o com o tipo de foco que parecia maduro demais para alguém tão pequeno. Miles diminuiu o passo, algo familiar puxando seu peito. O formato do rosto do menino, a maneira como ele apertava os olhos contra o sol, até a pequena marca perto da sobrancelha esquerda. Era como olhar para um espelho que refletia sua própria infância. O menino olhou para cima de repente, capturando o olhar de Miles. Em vez de se esquivar, ele sorriu, um sorriso largo e desprotegido que enviou um calor inesperado pelo peito de Miles. "Arlo, querido, não chegue muito perto da água." A voz veio de trás dele, suave, mas firme. Miles virou-se lentamente, sua respiração presa enquanto o reconhecimento o atingia como um golpe físico. Iris Caldwell estava sentada em uma cadeira de praia a 6 metros de distância, seu cabelo ruivo captando a luz dourada enquanto caía em ondas soltas sobre os ombros. Ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava, embora algo em seus olhos verdes parecesse mais profundo agora, mais complexo. Seus olhares se encontraram através da areia, e por um momento o mundo pareceu parar. 34 meses de silêncio se estendiam entre eles. 34 meses de conversas inacabadas e perguntas que nunca haviam sido feitas. Miles olhou de volta para a criança, Arlo, depois para Iris novamente, sua mente correndo com cálculos e realizações que faziam seu peito apertar. O garotinho cambaleou em direção à mãe, depois parou no meio do caminho, olhando para Miles com olhos curiosos que eram inconfundivelmente familiares. Naquele momento suspenso entre passado e presente, Miles entendeu que sua tarde tranquila acabara de se tornar o encontro mais importante de sua vida. Mas estaria ele pronto para a verdade que parecia encará-lo através do sorriso inocente de uma criança de 2 anos? Miles deu um passo cuidadoso à frente, o coração martelando contra as costelas de uma maneira que parecia estranha. Em salas de reuniões, ele comandava negociações milionárias sem suar, mas abordar a mulher que um dia significara tudo para ele exigia um tipo diferente de coragem. Iris o observou avançar, seus dedos inconscientemente alisando o cabelo aquecido pelo sol de Arlo, enquanto o garotinho se encostava em suas pernas. Ela conseguia ler as perguntas se formando nos olhos escuros de Miles.
A mesma mente analítica que um dia memorizara cada detalhe sobre ela, agora trabalhava para montar um quebra-cabeça que ela não estava pronta para resolver. Ele é lindo, Miles disse calmamente, parando a uma distância respeitosa. Sua voz carregava o mesmo timbre profundo que um dia sussurrara o nome dela no escuro, embora agora contivesse uma contenção cuidadosa. Obrigada. A resposta de Iris foi educada, mas cautelosa, seus olhos verdes oscilando entre Miles e Arlo, que ficara fascinado com uma pequena concha que descobrira. O sol da tarde lançava longas sombras na areia, e o som de risadas distantes de outros banhistas criava um cenário estranho para o reencontro deles. Miles estudou o perfil da criança, a firmeza determinada de seu maxilar, a maneira como suas mãos pequenas se moviam com tamanha precisão. Cada detalhe parecia um déjà vu. Quantos anos ele tem? A pergunta escapou antes que Miles pudesse impedi-la, embora tentasse manter o tom casual. Iris hesitou, os dedos apertando levemente o apoio de braço da cadeira. 26 meses. Miles fez as contas instantaneamente, os números se alinhando com memórias que de repente pareciam afiadas como navalhas. 34 meses desde que o relacionamento deles acabou. 34 meses desde que ela esteve em sua cobertura, o rosto pálido de decepção, dizendo a ele que não podia continuar esperando que ele os escolhesse em vez do trabalho. Arlo olhou para Miles novamente, desta vez segurando sua concha com um sorriso orgulhoso. Bonito, ele disse com uma voz clara e doce que fez o peito de Miles doer. Muito bonito, Miles concordou, agachando-se ao nível de Arlo. O movimento o aproximou tanto da mãe quanto do filho, e ele pôde sentir o perfume familiar de Iris misturado com o ar salgado e protetor solar. Ele fala bem para a idade, Miles observou, seus olhos ainda em Arlo, mas suas palavras claramente destinadas a Iris. Ele sempre foi inteligente. Havia um orgulho inconfundível na voz dela, o tipo de amor materno que transformava toda a sua expressão. Independente também, às vezes até demais para o próprio bem. O comentário pairou entre eles com um significado não dito. Miles se endireitou lentamente, reconhecendo a repreensão gentil. Independência tinha sido sua marca registrada, sua desculpa para manter distância mesmo quando a proximidade era o que ambos precisavam. Arlo vagou de volta para a água, sua atenção capturada por uma gaivota pousando por perto. Ambos os adultos o observaram com o mesmo instinto protetor, e Miles sentiu algo mudar dentro de seu peito. Um reconhecimento de preocupação compartilhada que ia mais fundo do que uma conversa casual. Venho aqui na maioria das tardes, Iris disse de repente, surpreendendo ambos com a admissão. Ele adora o som das ondas. Miles assentiu, entendendo o convite escondido em suas palavras. Ela não estava pronta para o confronto, mas também não estava fechando a porta. Depois de 34 meses de silêncio, talvez passos hesitantes fossem exatamente o que ambos precisavam. Miles estava na varanda de sua cobertura na manhã seguinte, o café esfriando em suas mãos enquanto olhava para o oceano ao longe. O sono o eludira, sua mente reproduzindo cada detalhe da praia. A risada de Arlo, a maneira protetora como Iris observava o filho, a matemática que continuava voltando a uma conclusão inescapável. Seu telefone vibrou com mensagens de sua assistente sobre reuniões matinais, mas pela primeira vez em anos, o trabalho parecia secundário. Os números que geralmente guiavam suas decisões haviam sido substituídos por cálculos diferentes. 26 meses, 34 meses, e a semelhança inconfundível de uma criança que chamava conchas de bonitas com a mesma concentração séria que Miles lembrava de sua própria infância. Às 4 horas, ele se viu caminhando pelo mesmo trecho de praia, seu terno caro substituído por jeans e uma camisa branca simples.
A transformação parecia deliberada, como se livrar da armadura do sucesso pudesse torná-lo mais acessível à mulher que um dia o conhecera sem ela. Iris estava lá, como havia insinuado que estaria. Hoje ela usava um vestido leve que capturava a brisa da tarde. Seu cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo frouxo que expunha a curva delicada de seu pescoço. Arlo brincava por perto, desta vez com uma coleção de blocos coloridos que ele organizava com precisão arquitetônica. Miles se aproximou com mais confiança do que no dia anterior, embora seu coração ainda disparasse. "Parece que ele está construindo algo importante", disse ele, acomodando-se na areia a uma distância respeitosa. "Ele adora estrutura." Iris respondeu, olhando brevemente para Miles antes de voltar sua atenção para Arlo. "Tudo tem que estar na ordem certa, ou ele começa de novo." O comentário parecia carregado de significado. Miles observou enquanto Arlo colocava cuidadosamente um bloco vermelho em cima de um azul, depois reconsiderava e o movia para criar um equilíbrio melhor. O foco da criança era notável, seus dedinhos trabalhando com o tipo de paciência metódica que Miles reconhecia em si mesmo. "Posso?" Miles gesticulou em direção aos blocos. Iris assentiu lentamente, e Miles se aproximou, sentando-se de pernas cruzadas na areia. Arlo olhou para ele com curiosidade em vez de medo e então lhe ofereceu um bloco amarelo. "Onde este deve ir?" Miles perguntou seriamente, tratando a pergunta como se fosse uma decisão de investimento de $1 milhão. Arlo apontou para um local específico, depois observou enquanto Miles o colocava exatamente onde indicado. Quando o bloco se encaixou perfeitamente no design do garotinho, Arlo bateu palmas e riu, um som que atingiu Miles com uma força inesperada. "Ele gosta de você", Iris observou calmamente, algo suavizando em sua voz. Miles sentiu um calor se espalhar pelo peito que nada tinha a ver com o sol. "Eu gosto dele também. Ele é..." Ele fez uma pausa, procurando palavras que não revelassem muito cedo demais. "Ele é extraordinário." Por vários minutos, eles sentaram em um silêncio confortável enquanto Arlo continuava seu projeto de construção, ocasionalmente recrutando Miles como assistente. A confiança do garotinho veio fácil, naturalmente, como se algum instinto reconhecesse a conexão que os adultos ainda estavam navegando com cuidado. "Miles?" Iris disse de repente, sua voz quase inaudível sobre o som das ondas. Ele olhou para cima, encontrando os olhos dela pela primeira vez desde que se sentara. Neles, ele viu a mesma esperança cautelosa que sentia crescer em seu próprio peito, frágil, mas real, como os primeiros brotos verdes após um longo inverno. A palavra pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se estava pronto para cruzar. Miles pousou o bloco que Arlo lhe entregara e olhou para Iris completamente, vendo a mistura de vulnerabilidade e força que o atraíra para ela anos atrás. "Eu sei o que você está pensando", ela disse suavemente. Seus olhos seguiam Arlo enquanto ele vagava em direção à beira da água, sempre ao alcance, mas dando-lhes um momento de relativa privacidade. "Sabe?" Miles manteve a voz gentil, embora seu pulso acelerasse. Iris puxou os joelhos contra o peito, abraçando-os em um gesto que a fazia parecer mais jovem, mais parecida com a mulher por quem ele se apaixonara. "Você está contando meses, fazendo as contas, imaginando por que eu nunca te contei?" A franqueza das palavras dela o atingiu como um golpe físico, não porque fossem cruéis, mas porque eram verdadeiras. Miles construíra sua fortuna analisando detalhes que outros perdiam, vendo padrões e conexões que criavam oportunidades. Mas isso não eram negócios. "Você sabia?" ele perguntou baixinho. Quando você foi embora?" Iris balançou a cabeça, seu cabelo ruivo captando a luz dourada da tarde. "Descobri 3 semanas depois. Fiquei no meu banheiro, olhando para aquele pequeno sinal demais, e meu primeiro instinto foi te ligar." Sua voz ficou menor.
Mas então me lembrei da nossa última conversa. Como você disse que não estava pronto para nada que mudasse sua vida. Miles sentiu as palavras como uma faca no peito. Ele também se lembrava daquela conversa, como o trabalho o consumira, como ele a empurrara para longe quando ela precisava que ele se aproximasse. Iris, Não estou te contando isso para te machucar. Ela interrompeu, observando Arlo descobrir um pequeno caranguejo e gritar de alegria. Estou te contando porque se vamos fazer isso, seja lá o que isso for, precisamos começar com honestidade. Arlo voltou correndo, as mãos pequenas em concha cuidadosamente em volta de algo precioso. Mamãe, olha! Amigo! Iris sorriu, a transformação iluminando todo o seu rosto. Isso é maravilhoso, bebê. Você pode mostrar seu amigo para o Miles? O garotinho virou-se para Miles com a mesma confiança que mostrara antes, abrindo as mãos para revelar o minúsculo caranguejo. O nome dele é Veloz, Arlo anunciou com a seriedade de uma proclamação real. Prazer em te conhecer, Veloz, disse Miles, igualando o tom sério de Arlo. O caranguejo correu pela palma da mão da criança, fazendo Arlo rir. Um som que pareceu soltar algo apertado no peito de Miles. Enquanto Arlo devolvia cuidadosamente seu novo amigo à areia molhada, Miles se viu estudando a criança com novos olhos. A maneira como ele manuseava a criatura delicada com tanto cuidado, a concentração em seu rostinho, até o cacho teimoso que se recusava a ficar plano em sua cabeça, tudo parecia como olhar para ecos de si mesmo. Ele é meu, não é? As palavras saíram como um sussurro, embora parecessem gritos. Iris encontrou seu olhar firmemente. Biologicamente? Sim. Ela fez uma pausa, suas próximas palavras cuidadosas e deliberadas. De todas as outras formas que importam, isso ainda está para ser visto. A honestidade da resposta dela bateu mais forte do que a raiva bateria. Ela não estava tentando manter Arlo longe dele, mas também não entregaria o lugar de pai apenas por causa da genética. Ela estava protegendo seu filho da maneira que qualquer boa mãe faria. Miles assentiu lentamente, entendendo o desafio nas palavras dela. O que eu preciso fazer? Você precisa decidir o que realmente quer, Miles. Não o que você acha que deveria querer ou o que parece bom no papel. Porque aquele garotinho merece um pai que o escolha todos os dias, não apenas quando for conveniente. Arlo olhou para os dois, sentindo o peso da conversa adulta, mesmo que não pudesse entendê-la. Ele pegou a mão de Miles com os dedos sujos de areia, depois a de Iris, tentando puxar os dois em direção à água. Naquele momento, Miles sentiu algo mudar dentro dele, não apenas o reconhecimento da responsabilidade, mas o início de algo mais profundo, amor, talvez, ou a possibilidade dele. 3 dias depois, Miles se viu recusando uma reunião de conselho pela primeira vez em sua carreira profissional. Sua assistente, Margaret, olhou para ele incrédula quando ele lhe disse para reagendar a discussão de aquisição que poderia potencialmente adicionar $50 milhões às suas projeções trimestrais. Senhor, é o grupo Hartwell. Eles voaram de Londres especificamente para esta reunião. Reagende, repetiu Miles, ajustando a gravata no espelho antes de trocá-la por uma camisa casual de botões. Diga a eles que surgiu algo importante. Algo importante. O eufemismo de sua vida. Às 3:30, ele estava de volta à praia, carregando uma pequena sacola que parecia mais pesada do que qualquer pasta que ele já havia carregado. Dentro estavam itens que ele gastara uma quantidade embaraçosa de tempo selecionando. Um conjunto de barcos de brinquedo de madeira, um livro infantil sobre animais marinhos e um pequeno balde em forma de castelo. Iris pareceu surpresa ao vê-lo, embora tentasse esconder isso atrás de um sorriso cuidadoso. Você voltou. Eu disse que voltaria. Miles sentou-se na areia ao lado dela, notando como ela havia escolhido o mesmo lugar dos dias anteriores. Consistência, ele estava aprendendo. Importava para ela de maneiras que nunca importara para ele. Arlo o viu imediatamente e veio correndo, o rosto iluminado com genuína alegria. Miles, você trouxe o Veloz? Acho que o Veloz não mora no meu apartamento, Miles disse seriamente, tirando um dos barcos de madeira. Mas eu trouxe isso, talvez possamos navegar para visitá-lo.
E os olhos do garotinho se arregalaram enquanto ele pegava o barco, passando os dedos pequenos pela madeira lisa, com a mesma apreciação que Miles tinha pelo bom artesanato. É bonito, Arlo sussurrou. Assim como outra pessoa que eu conheço, Miles disse baixinho, seus olhos encontrando o rosto de Iris. Ela corou, a cor subindo em suas bochechas como quando começaram a namorar. Por um momento, os anos entre eles pareceram se dissolver, deixando apenas o homem e a mulher que um dia planejaram um futuro juntos. Arlo puxou a manga de Miles. Vem, água! Eles caminharam juntos até a beira da água, Arlo entre eles, tagarelando sobre barcos e peixes e por que o oceano era tão grande. Miles se viu prestando atenção em cada palavra, maravilhado com a maneira intrincada como a mente da criança funcionava, como ele conectava ideias com uma lógica que era inteiramente sua. Quando uma onda maior veio, Arlo instintivamente pegou a mão de ambos, confiando neles igualmente para mantê-lo seguro. O gesto foi tão natural, tão completamente sem reservas, que Miles sentiu a garganta apertar de emoção. Ele confia facilmente. Iris observando o rosto do filho enquanto ele ria da espuma girando em torno de seus tornozelos. Isso é uma coisa boa ou ruim? Miles perguntou. Com a pessoa certa, é tudo. Ela fez uma pausa, estudando Miles cuidadosamente. A questão é se você vai ser a pessoa certa. Miles olhou para baixo para Arlo, que agora mostrava ao barco de madeira como nadar na água rasa. Sua concentração era absoluta. A criança não tinha ideia de que fazia parte de uma conversa maior sobre compromisso, segundas chances e o peso das escolhas que moldariam toda a sua vida. Eu quero ser, disse Miles simplesmente. Eu sei que isso não é suficiente ainda, mas é por onde estou começando. Iris assentiu lentamente. Começar é bom. Mas aparecer uma ou duas vezes não é o mesmo que ficar. Então eu continuarei aparecendo, respondeu Miles, sua voz carregando uma certeza que surpreendeu a ambos. Todos os dias, se for isso que for preciso. Como se sentisse a importância do momento, Arlo olhou para os dois e sorriu. Não o sorriso despreocupado da infância, mas algo mais profundo, como se entendesse que algo significativo estava sendo construído ao seu redor, um grão de areia de cada vez. Uma semana se passou, e Miles manteve sua promessa. Toda tarde, às 3:30, ele aparecia na praia, às vezes com pequenos presentes, às vezes apenas com sua presença. Hoje, nuvens de tempestade se acumulavam no céu, transformando a tarde geralmente brilhante em algo melancólico e incerto. Iris quase ficara em casa, mas Arlo insistira em seu tempo na praia, e ela aprendera a não decepcioná-lo quando se tratava de suas rotinas. Ela não esperava que Miles aparecesse em um tempo como este, mas lá estava ele, correndo em direção a eles através das primeiras gotas de chuva, seus sapatos caros sendo arruinados pela areia molhada sem qualquer sinal de que ele se importasse. Você veio? Ela gritou contra o vento, surpresa com o alívio em sua própria voz. Eu disse que viria, ele respondeu, as mesmas palavras que usara dias antes, mas agora carregavam mais peso. Ele olhou para Arlo, que estava sentado na areia construindo o que parecia ser uma fortaleza. Ei, amigão, construindo algo para manter a chuva fora? Arlo olhou para cima, gotas de chuva prendendo-se em seus cílios escuros. Não está funcionando muito bem, ele disse com uma seriedade que fez ambos os adultos sorrirem. A chuva começou a cair mais forte e Iris se levantou, sacudindo a areia do vestido. Devemos ir para o carro. Meu lugar é mais perto, Miles disse e acrescentou rapidamente. Quer dizer, se estiver tudo bem, só até a tempestade passar. Iris hesitou e Miles pôde vê-la pesando as implicações. O apartamento dele representava tudo o que ela abandonara. O chão de mármore, a riqueza intimidante, a vida que a fazia se sentir pequena. Mas outro estalo de trovão tomou a decisão por ela. Ok, disse ela pegando Arlo nos braços enquanto a chuva se intensificava. A cobertura de Miles era exatamente como Iris se lembrava, toda vidro e aço e vistas de tirar o fôlego,
mas agora ela a via de forma diferente. Onde antes via perfeição fria, agora notava a foto de família na mesa dele, o único item pessoal em todo o espaço. Era uma foto de seus pais e irmã mais nova, tirada anos atrás, quando sua família ainda estava completa. "Vou fazer café", disse Miles, sua voz estranhamente nervosa. "Ou chá, o que você preferir?" Arlo se soltou dos braços de Iris e vagou em direção às janelas do chão ao teto, pressionando as mãos pequenas contra o vidro para ver a chuva escorrer. A visão do garotinho neste espaço imaculado deveria parecer fora de lugar, mas em vez disso, parecia algo que estava faltando. "Ele não tem medo de altura", observou Iris, acomodando-se no sofá de couro. "Bom", disse Miles, trazendo-lhe uma caneca fumegante. "Eu também não tinha na idade dele. Minha irmã costumava dizer que eu era a parte cabra da montanha." Foi a primeira vez que ele mencionou sua família desde o reencontro. E Iris sentiu uma pequena rachadura na parede que construíra ao redor de seu coração. Como está Sarah?" "Casada, morando em Portland. 2 filhos agora." Miles sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter distância, mas perto o suficiente para conversar calmamente. "Ela pergunta sobre você às vezes. Ela sempre gostou de você." A admissão pairou entre eles, carregada de implicações sobre a vida que um dia compartilharam, o futuro que um dia planejaram. Arlo virou-se da janela e subiu no sofá entre eles, suas roupas molhadas deixando pequenas manchas úmidas no couro caro. "Miles", disse Arlo seriamente, "por que sua casa é tão alta?" "Para que eu possa ver longe", respondeu Miles. "Às vezes ajuda a olhar as coisas de uma perspectiva diferente." "Você consegue ver minha casa?" Miles olhou para Iris, que assentiu levemente. "Não sei onde é a sua casa, amigão." Arlo apontou em uma direção surpreendentemente precisa. "Para lá. Tem uma porta vermelha e um balanço atrás." "Um balanço?" Miles olhou para Iris. "Ele adora aquela coisa", disse ela. "Foi a primeira coisa que comprei quando nos mudamos. Às vezes ele balança por 1 hora apenas pensando." Miles tentou imaginar. Esse garotinho que era metade dele e metade de Iris, passando momentos tranquilos em um balanço, sua mente trabalhando através de quaisquer pensamentos complexos que viviam na cabeça de uma criança de 2 anos. A imagem parecia ao mesmo tempo estranha e dolorosamente familiar. O trovão retumbou novamente, mais perto desta vez, e Arlo instintivamente se aproximou de Miles, seu pequeno corpo buscando o conforto da tempestade. Miles olhou para a criança aninhada ao seu lado, depois para Iris, que os observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Pela primeira vez desde que os encontrara na praia, Miles sentiu o peso total do que descobrira. Não apenas que era pai, mas que em algum lugar nesta cidade havia uma porta vermelha, um balanço no quintal e uma vida que continuara sem ele, uma vida que de alguma forma ainda sentia falta de sua presença. A tempestade passou, mas nem Iris nem Arlo pareciam ter pressa em ir embora. Miles observava seu filho. As palavras ainda pareciam novas e avassaladoras em sua mente. Empilhar blocos cuidadosamente na mesa de centro, construindo com a mesma precisão metódica que mostrara na praia. A cobertura parecia diferente com eles nela, mais quente de alguma forma, menos como uma peça de exposição e mais como um lar. Arlo adormeceu contra as almofadas de couro, seu pequeno corpo enrolado com a confiança completa que apenas as crianças possuem. Miles o cobrira com seu próprio paletó, o tecido caro agora amassado e com pequenas marcas de mãos, mas ele descobriu que não se importava mais com isso. "É disso que eu tinha medo", disse Iris calmamente, sua voz quase inaudível sobre o som da chuva contra as janelas. Miles levantou os olhos de observar Arlo dormir. "O quê? Disso?" Ela gesticulou ao redor do apartamento imaculado, depois para o filho adormecido. "Como seria fácil ficar confortável aqui? Como seria fácil esquecer por que fui embora?" As palavras atingiram Miles com mais força do que ele esperava. "Você foi embora porque eu não estava pronto. Eu estou pronto agora."
Iris balançou a cabeça, seu cabelo ruivo captando a luz do abajur. Você está pronto para ele, disse ela, acenando para Arlo. Mas você está pronto para nós? Para a realidade diária da paternidade, não apenas os momentos bonitos? Para as batalhas na hora de dormir, birras no supermercado e dias de doença que não se importam com suas reuniões de conselho? Miles sentiu o peito apertar. Cancelei uma aquisição de $50 milhões na semana passada para estar na praia. Uma vez, Miles. Você fez isso uma vez. A voz dela não estava zangada, apenas cansada. O que acontece quando a novidade passar, quando ser pai se tornar rotina em vez de descoberta? Ele queria argumentar, defender-se com promessas e declarações, mas algo na expressão dela o impediu. Ela estivera fazendo isso sozinha por 26 meses. 26 meses de febres à meia-noite. Primeiras palavras e pequenas vitórias que ele perdera completamente. Me conte, ele disse finalmente. Me conte o que eu não sei. Iris ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto pacífico do filho. Ele teve cólica nos primeiros 3 meses. Eu não dormia mais de 2 horas seguidas. Liguei para minha mãe chorando tantas vezes que ela dirigiu de San Diego só para segurá-lo para que eu pudesse tomar banho. Miles sentiu cada palavra como um golpe físico. Enquanto ele fechava negócios e participava de galas beneficentes, ela lutava batalhas que ele nem conseguia imaginar. Ele deu os primeiros passos no consultório do pediatra, ela continuou. 11 meses de idade, atravessou a sala de espera para pegar uma revista. Fiquei tão animada que liguei para 3 pessoas antes de perceber que você não estava mais nessa lista. A primeira palavra dele foi mamãe, mas a segunda foi papai. E toda vez que ele dizia isso, eu tinha que explicar que os papais moram longe às vezes. A voz dela falhou levemente. Você sabe como é difícil dizer a uma criança de 1 ano que ela não está perdendo algo que todo mundo tem? Miles olhou para Arlo, dormindo tão pacificamente entre eles, alheio às complexidades adultas que moldaram seu pequeno mundo. Não posso mudar o que perdi, mas posso estar aqui para tudo o que vier a seguir. Posso? Iris perguntou. E havia curiosidade genuína em sua voz agora, não apenas desafio. Porque estar aqui não é apenas aparecer na praia com brinquedos, Miles. É trocar fraldas no meio da noite, desenhos animados no sábado de manhã e colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas, todo santo dia. Antes que Miles pudesse responder, Arlo se mexeu, os olhos abrindo lentamente enquanto se ajustava ao ambiente desconhecido. Quando viu seus pais o observando, sorriu sonolento e esticou os braços pequenos. Mamãe, ele disse, depois olhou para Miles. Miles fica também? A pergunta era inocente, mas carregava o peso de tudo o que vinham discutindo. Miles encontrou os olhos de Iris sobre a cabeça do filho, vendo a mesma incerteza que ele sentia refletida de volta. Isso depende, disse Iris gentilmente, alisando o cabelo de Arlo. Miles tem algumas coisas importantes para resolver primeiro. Miles assentiu, entendendo que aquilo não era rejeição, era proteção. Ela estava protegendo a todos eles da dor de construir algo que poderia não durar. E pela primeira vez desde que os encontrara naquela praia, ele realmente entendeu o que estava pedindo a ela para arriscar. 2 semanas depois, Margaret bateu na porta do escritório de Miles com uma expressão que beirava o pânico. Em seus 15 anos como assistente dele, ela nunca o vira recusar um grande negócio, muito menos 3 em 1 mês. Senhor, o grupo Henderson está na linha 1. Eles estão ameaçando retirar o investimento se o senhor não comparecer pessoalmente à apresentação de amanhã. Miles levantou os olhos dos relatórios financeiros em que tentava se concentrar, embora sua mente continuasse vagando para a conversa que tivera com Iris na noite anterior. Arlo pegara um resfriado, apenas um leve, mas ver Iris cuidar da febre dele sozinha enquanto tentava trabalhar em seu laptop mostrara a Miles exatamente o que ela tentara lhe dizer. Transfira-os para Johnson, disse ele fechando a pasta. Ele pode lidar com isso. Senhor, são $40 milhões e Arlo tem sua primeira aula de natação amanhã às 10. Miles se levantou pegando seu casaco.
Reagende tudo depois das 9 da manhã indefinidamente. Margaret olhou para ele como se ele tivesse anunciado que se juntaria ao circo. Senhor, eu não entendo. Quem é Arlo? Miles parou na porta, percebendo que em todos os anos que Margaret trabalhara para ele, nunca mencionara nada pessoal. Ela sabia sua preferência de café e o número de sua lavanderia, mas nada sobre sua vida além daquelas paredes. Meu filho, disse ele simplesmente, e saiu. Na piscina do centro comunitário, Miles se sentiu completamente deslocado entre os outros pais com suas roupas casuais e atitudes relaxadas. Ele estava vestido demais, mesmo de jeans e camisa polo, sua confiança habitual substituída por uma energia nervosa enquanto observava Arlo agarrar-se a Iris na parte rasa. Ele geralmente não é tão medroso, explicou Iris, sua voz sobressaindo ao som de crianças espirrando água. Acho que ver todas as outras crianças o fez perceber o quão grande a piscina é. Miles entrou na água, sentindo-se um pouco ridículo, mas determinado. Ei, amigão, lembra dos barcos que navegamos na praia? Arlo olhou para ele com olhos arregalados e incertos. A água é muito grande aqui. É bem grande, concordou Miles, agachando-se para ficarem na mesma altura. Mas sabe de uma coisa? O oceano é muito maior que esta piscina e você não tem medo dele. O oceano tem areia, disse Arlo seriamente. Eu posso ficar em pé na areia. Miles olhou ao redor da piscina, depois para as pranchas empilhadas por perto. E se fizéssemos um pouco de areia, isso ajudaria? Pelos próximos 20 minutos, Miles se viu criando um jogo elaborado onde pranchas viravam ilhas e macarrões de piscina viravam pontes, transformando a intimidante aula de natação em uma aventura. Outros pais começaram a assistir, sorrindo ao ver o empresário claramente rico, completamente absorto na imaginação do filho. Arlo gradualmente ficou mais corajoso, segurando as mãos de Miles enquanto se moviam pela água, seu medo anterior substituído por risadinhas e conversas animadas. Quando ele finalmente soltou e deu 3 braçadas sozinho, Miles sentiu um orgulho diferente de tudo que experimentara ao fechar um negócio. Mamãe, você viu que eu nadei até o papai? A palavra atingiu Miles como um raio. Papai. Arlo o chamara de papai naturalmente, sem aviso ou pressão. Miles olhou para Iris, vendo seu próprio choque refletido na expressão dela. Eu vi, querido, ela disse suavemente. Você foi muito corajoso. Após a aula, enquanto caminhavam para o estacionamento, com Arlo correndo à frente para examinar cada poça, Iris tocou o braço de Miles gentilmente. Obrigada, disse ela. Não apenas por hoje, mas por aparecer, realmente aparecer. Miles sentiu algo se acomodar em seu peito, uma sensação de correção que nunca experimentara em nenhuma sala de reuniões. Eu quis dizer o que disse antes, sobre estar aqui para tudo o que vier a seguir. Estou começando a acreditar nisso, admitiu Iris, e então sorriu. Embora eu tenha que te avisar, semana que vem é compras de supermercado com uma criança pequena. É consideravelmente menos glamuroso do que aulas de natação. Eu estarei lá, disse Miles sem hesitação. Supermercados, consultas médicas, o que você precisar. Ao chegarem aos carros, Arlo virou-se para acenar para Miles. Tchau, papai. Até amanhã. Miles agachou-se para um abraço, respirando o cheiro de cloro e infância que impregnava o cabelo do filho. Até amanhã, amigão. Dirigindo para casa, Miles percebeu que, pela primeira vez em sua vida adulta, o amanhã parecia mais importante do que qualquer negócio que ele já fechara. 3 semanas depois do que havia se tornado sua nova rotina, Miles recebeu a ligação que testaria tudo o que ele prometera. Eram 2 da manhã, e a voz de Iris no telefone estava tensa, com um pânico mal controlado. Miles, desculpe te acordar, mas Arlo está com febre de 39,5 e está pedindo por você. Estou levando-o para o pronto-socorro. Miles estava vestido e no carro antes que ela terminasse a frase. 20 minutos depois, ele os encontrou na emergência pediátrica, Iris andando de um lado para o outro com um Arlo apático nos braços, o cabelo escapando de um rabo de cavalo bagunçado, ainda vestindo o moletom manchado de tinta que ela claramente vestira às pressas. Há quanto tempo ele está assim? Miles perguntou.
acariciando gentilmente a bochecha corada de Arlo. A febre começou por volta da meia-noite. Dei remédio, mas não está baixando. A voz dela falhou. Ele continuava dizendo quero o papai. E eu simplesmente, eu sabia que tinha que te ligar. O fato de que ela ligou, que confiou nele para estar lá em uma crise real, significava tudo. Papai aqui. Arlo sussurrou contra o peito de Miles, seu corpo pequeno ficando mole de exaustão e confiança. As próximas 6 horas foram um borrão de exames médicos, verificações de temperatura e espera ansiosa. Miles segurou Arlo durante as coletas de sangue, cantou canções de ninar meio lembradas que sua própria mãe usava e observou Iris passar por todas as emoções, do terror à exaustão e ao alívio, quando o médico finalmente diagnosticou uma simples infecção de ouvido. Ele ficará bem com antibióticos, assegurou o Dr. Martinez. Isso é muito comum na idade dele. Você fez a coisa certa trazendo-o. Enquanto se preparavam para sair, Arlo dormindo nos braços de Miles, Iris finalmente se permitiu desabar. O estresse da noite, combinado com meses de maternidade solo, transbordou em lágrimas silenciosas que ela tentava esconder atrás das mãos. Miles mudou Arlo para um braço e puxou Iris para si sem pensar. Ela endureceu por um momento, depois derreteu em seu abraço, permitindo-se ser segurada pela primeira vez desde o reencontro. Eu estava com tanto medo. Ela sussurrou contra o peito dele. Quando a temperatura dele subiu, continuei pensando em tudo o que poderia dar errado e como eu teria que lidar com isso sozinha. E então percebi, eu não preciso mais. Você nunca mais terá que lidar com nada sozinha, Miles disse calmamente, o queixo descansando no topo da cabeça dela. Eu falei sério quando disse que estaria aqui para tudo. Eles dirigiram para a casa de Iris em comboio, Miles seguindo o pequeno sedã dela em seu carro de luxo, que de repente parecia absurdo para um homem cujo trabalho mais importante agora era ser o pai de alguém. O bairro dela era modesto, mas acolhedor, com ruas arborizadas e casas que pareciam lares em vez de investimentos. A casa com a porta vermelha era exatamente como ele imaginara pela descrição de Arlo, pequena, mas perfeita, com jardineiras cheias de flores e uma varanda frontal que convidava a sentar. No quintal, exatamente como prometido, havia um balanço de madeira pendurado em um velho carvalho. Ele adora aquele balanço, disse Iris, notando para onde Miles olhava enquanto acomodavam Arlo em seu berço. Às vezes, quando ele está agitado, levo-o para lá e o balanço até ele dormir. Miles estudou o quarto do garotinho, paredes pintadas de um amarelo alegre, estantes cheias de livros ilustrados, um móbile de aviões girando lentamente acima. Tudo ali falava de amor, cuidado e atenção aos detalhes que nada tinham a ver com dinheiro e tudo a ver com devoção. Iris, disse ele quando voltaram para o corredor, eu sei que perdi o começo da vida dele, sei que não posso recuperar isso, mas quero fazer parte da construção do futuro dele se você me permitir. Ela olhou para ele por um longo momento, vendo além das roupas caras e do corte de cabelo perfeito, para o homem que passara a noite segurando o filho doente deles, que cancelara reuniões para assistir aulas de natação, que se chamara de sortudo apenas por ser confiado como contato de emergência. Eu acho, disse ela cuidadosamente, que podemos descobrir como fazer isso juntos. Não foi uma declaração de amor ou uma promessa de romance, mas foi algo mais valioso. Foi confiança, duramente conquistada e dada livremente. Enquanto Miles dirigia para casa na luz do pré-amanhecer, percebeu que pela primeira vez em anos estava exatamente onde pertencia. 6 meses se passaram desde aquele primeiro dia na praia e Miles cumpriu cada promessa que fez. Ele compareceu a todas as consultas médicas, aprendeu a fazer o café da manhã favorito de Arlo e até dominou a arte das histórias de ninar com vozes diferentes para cada personagem. Mas hoje à noite, enquanto estava na cozinha de Iris ajudando a preparar o jantar,
Enquanto Arlo brincava com blocos por perto, tudo parecia prestes a mudar. Tem uma coisa que preciso te contar, disse Iris calmamente, suas mãos parando sobre os vegetais que estava cortando. Sua voz carregava um peso que fez Miles olhar imediatamente. O que é? Ela respirou fundo, seus olhos verdes encontrando os dele através da pequena cozinha que se tornara mais familiar para ele do que sua própria cobertura. Recebi uma oferta de emprego. Uma muito boa. Posição sênior de marketing em uma empresa em Seattle. As palavras atingiram Miles como um golpe físico. Seattle. 3 estados de distância de tudo o que vinham construindo juntos. Quando? Eles querem que eu comece em 8 semanas. Iris largou a faca virando-se para encará-lo totalmente. É tudo pelo que venho trabalhando, Miles. O tipo de posição que poderia garantir o futuro de Arlo, pagar a faculdade dele, nos dar estabilidade real. Miles sentiu seu mundo inclinar. Depois de meses aprendendo a ser pai, apaixonando-se não apenas pelo filho, mas por essa vida que criaram juntos, a possibilidade de perder tudo parecia impossível de aceitar. E nós? Ele perguntou, odiando o quão desesperada sua voz soava. E o que construímos aqui? Os olhos de Iris se encheram de lágrimas que ela claramente estava segurando. Eu não sei. Estou agonizando sobre essa decisão há semanas. Essa oportunidade pode não vir de novo, mas ir embora significa separar nossa família. Miles terminou, as palavras com gosto amargo. Não somos uma família, disse Iris suavemente. E as palavras cortaram mais fundo do que qualquer coisa que ela pudesse ter gritado. Não de verdade. Somos 2 pessoas cocriando uma criança que ambos amamos. Mas isso não é a mesma coisa que ser uma família. Miles sentiu algo fraturar dentro de seu peito. É realmente assim que você vê isso? Todos esses meses, todos esses momentos, eles não significam nada? Eles significam tudo, ela sussurrou, as lágrimas finalmente transbordando. É isso que torna isso tão difícil, porque em algum lugar ao longo do caminho me apaixonei por você de novo. Por essa versão de você que coloca Arlo em primeiro lugar, que aparece mesmo quando é inconveniente, que faz vozes bobas para histórias de ninar. A admissão pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois parecia corajoso o suficiente para cruzar. Miles deu um passo em direção a ela, o coração acelerado com a possibilidade de tudo o que ele tivera medo de esperar. Então não vá, ele disse simplesmente. Fique, não por Arlo, mas por nós. Case comigo, Iris. Deixe-me te dar a segurança que você está procurando, mas aqui, comigo. Iris balançou a cabeça, novas lágrimas fluindo. Não posso aceitar um pedido de casamento baseado em uma oferta de emprego, Miles. Isso não é amor. Isso é conveniência. E não vou deixar Arlo crescer pensando que é assim que os relacionamentos são. Então, o que você quer de mim? Miles perguntou, a voz falhando. Me diga o que preciso fazer para consertar isso. Da sala de estar ouviram a vozinha de Arlo. Mamãe, papai, por que vocês estão chorando? Ambos se viraram para ver o filho parado na porta, os olhos escuros arregalados com uma preocupação madura demais para uma criança de 2 anos. Naquele momento, Miles entendeu que essa conversa não era mais apenas sobre ele e Iris. Era sobre o garotinho que começara a chamá-lo de papai, que confiava nele para estar lá amanhã e no dia seguinte. Miles agachou-se ao nível de Arlo, sua decisão cristalizando-se com súbita clareza. Vem cá, amigão! Enquanto Arlo corria para seus braços, Miles olhou para Iris com uma certeza que surpreendeu a ambos. Eu vou com você. O quê? Para Seattle. Vou vender o negócio, liquidar tudo se for preciso. Você aceita esse emprego porque merece, porque conquistou, e eu descobrirei o que vem a seguir para mim lá. Iris olhou para ele em choque. Miles, você não pode simplesmente desenraizar sua vida inteira por nós. Você fez isso por ele, disse Miles, acariciando o cabelo de Arlo enquanto o garotinho se acomodava em seu peito. Você vem construindo uma vida, fazendo sacrifícios, colocando as necessidades dele em primeiro lugar há mais de 2 anos. Deixe-me fazer o mesmo. Por um momento, a cozinha ficou silenciosa, exceto pelo som da respiração satisfeita de Arlo. Então, Iris atravessou a sala e se ajoelhou ao lado deles,
sua mão cobrindo a de Miles nas costas do filho. "Você tem certeza?" ela sussurrou. Miles olhou para a mulher que amava e para a criança que mudara tudo sobre quem ele pensava que poderia ser. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. 2 anos depois, Miles estava no quintal da casa com a porta vermelha, observando Arlo empurrar sua irmãzinha Emma no mesmo balanço que um dia simbolizara tudo o que ele perdera. O carvalho crescera. Seus galhos forneciam mais sombra para as reuniões familiares que haviam se tornado sua tradição de domingo. A cobertura fora vendida há muito tempo. O dinheiro investido em algo muito mais valioso: tempo. Miles abrira uma pequena empresa de consultoria que operava na garagem convertida, aceitando projetos que o desafiavam intelectualmente sem consumir sua alma. O sucesso, ele aprendera, não era medido em metros quadrados ou lucros trimestrais, mas no som da risada das crianças e no calor da mão de Iris na dele durante suas caminhadas noturnas. Iris surgiu da cozinha, farinha sujando seu avental, carregando uma bandeja das panquecas que ela finalmente o ensinara a fazer corretamente, embora ele nunca admitisse. As dele ainda eram terríveis comparadas às dela, mas Arlo as comia com o mesmo entusiasmo, declarando-as quase tão boas quanto as da mamãe. "Papai, alto!" Emma gritou do balanço, suas mãos gordinhas segurando as cordas com a determinação destemida que herdara de ambos os pais. "Não muito alto!" Iris gritou, mas estava sorrindo. Ela aprendera a confiar em Miles completamente com a segurança de seus filhos, seus corações, seu futuro. A mulher cautelosa que um dia se protegera da decepção florescera em alguém que acreditava em segundas chances, terceiras e quantas o amor exigisse. Miles empurrou Emma gentilmente. Depois se virou para ver Arlo praticar andar na bicicleta que compraram para seu 4º aniversário. As rodinhas haviam saído na semana passada, e agora o filho deles cambaleava pelo caminho do jardim com a concentração intensa que era puramente dele, parando ocasionalmente para examinar insetos interessantes ou coletar pedras lisas para sua coleção sempre crescente. "Lembra quando você achava esta casa pequena demais?" Miles perguntou, envolvendo Iris em um abraço por trás, enquanto observavam seus filhos brincarem. "Eu estava errada sobre muitas coisas", respondeu ela, recostando-se no peito dele. "Achei que o amor tinha que ser perfeito para durar. Achei que confiança era algo que você tinha ou não tinha. Achei que segundas chances eram apenas desculpas para se machucar de novo. E agora? Agora acho que o amor não é sobre ser perfeito. É sobre escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil." Ela se virou nos braços dele, estudando o rosto que envelhecera das melhores maneiras possíveis. Linhas de riso ao redor dos olhos, fios prateados em seu cabelo nas têmporas, pele que carregava as marcas de incontáveis tardes ao sol com seus filhos. Miles beijou a testa dela, respirando o cheiro que se tornara lar para ele, baunilha de seus bolos, sol de horas gastas jardinando com as crianças e algo indefinível que era puramente Iris. "Eu amo nossa vida", disse ele simplesmente. "Até o caos?" Ela provocou, gesticulando em direção a Arlo, que abandonara sua bicicleta para se juntar a Emma no balanço, ambas as crianças agora exigindo empurrões enquanto tagarelavam sobre tudo e nada, especialmente o caos. Enquanto o sol da tarde filtrava através das folhas do carvalho, pintando padrões dourados na grama onde seus filhos brincavam, Miles sentiu o contentamento profundo de um homem que encontrara exatamente o que não sabia que estava procurando. O menino que um dia encarara seu reflexo na janela de uma cobertura, agora observava o rosto de seu filho iluminar-se de alegria, entendendo finalmente que os investimentos mais importantes não podiam ser medidos em dólares ou negócios, mas em momentos como estes. Naquela noite, depois de banhos e histórias de ninar e o ritual cuidadoso de colocar 2 crianças sonolentas em suas camas, Miles e Iris sentaram-se na varanda da frente, compartilhando uma garrafa de vinho
e observando o bairro mergulhar no crepúsculo. A porta vermelha atrás deles estava aberta, luz amarela derramando-se sobre o jardim onde vagalumes começavam sua dança noturna. Você já se perguntou o que teria acontecido se Arlo não estivesse na praia naquele dia? Iris perguntou, a cabeça descansando no ombro de Miles. Miles considerou a pergunta seriamente. Acho que teríamos nos encontrado eventualmente. Algumas conexões são fortes demais para permanecerem quebradas para sempre. Ela sorriu, sabendo que ele provavelmente estava certo. O amor real, tinha uma maneira de criar suas próprias segundas chances, seu próprio tempo perfeito, seus próprios belos acidentes que não eram acidentes de forma alguma. Enquanto estavam sentados lá na escuridão crescente, cercados pela vida que construíram juntos, imperfeita, caótica, absolutamente linda, uma pergunta permaneceu. Quando o amor lhe oferece uma segunda chance de escolher o que realmente importa, você será corajoso o suficiente para escolhê-lo? Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho, então, por favor, deixe um comentário nos dizendo o que você achou e de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho, então compartilhe esta história com qualquer pessoa que também adoraria.